E a gente já começa falando do presidente norte-americano, Donald Trump, que anunciou oficialmente o lançamento do Conselho de Paz em Gaza. Trump também fez críticas à ONU durante o evento no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Eliseu Caetano vai chegar com a gente ao vivo, em tempo real, para atualizar essa situação. Olha, Eliseu, não tá fácil, né? Realmente ser correspondente internacional nos últimos dias com esse presidente americano. Mas vamos ao que interessa. Ele fez muitos convites a esse Conselho da Paz em Gaza, né? O conselho que vai ali também ajudar a administrar a região. Quantos países já aderiram? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Márcia. Oi, Bruno. Muito boa tarde para vocês e para todos que nos acompanham em tempo real aqui na programação da Jovem Pan. Esse sorriso aqui tem motivo, viu? Primeiro motivo, estamos trabalhando pra caramba, graças a Deus. E é esse presidente, né? Porque o volume de notícias que Donald Trump gera diariamente não tá no gibi. Haja trabalho para os correspondentes internacionais. Segundo, porque eu gostei de você aí parafraseando eu e Bruno Pinheiro do Vamos Juntos até as 4 horas da tarde. Que delícia de companhia, né? Muito bem informados e muito bem acompanhados. Estamos todos aqui na programação da Jovem Pan, viu? Agora vamos para essa notícia, porque hoje, lá na Suíça, aconteceu a abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é claro, como não poderia deixar de ser, figurinha presente lá. E aí ele aproveitou a ocasião para, além de participar da abertura da solenidade lá oficial, para também fazer o lançamento oficial do Conselho da Paz. O Conselho da Paz é a ONU 2.0, que Donald Trump não gosta da ONU, isso todo mundo já sabe, ele já falou isso várias vezes. E ele tem tentado, ao longo desse seu primeiro ano de governo, esvaziar a Organização das Nações Unidas. E a criação desse conselho, segundo os analistas aqui nos Estados Unidos, Márcia, vai de frente a essa vontade dele. É exatamente o que ele quer fazer, esvaziar a ONU, criando um outro conselho. E nesse outro conselho, no Conselho da Paz, ele, Donald Trump, vai ser o presidente vitalício para a vida toda, viu? E aí hoje ele foi lá, fez o lançamento, inclusive, durante o lançamento fez duras críticas lá à ONU, como não poderia deixar de ser, e falou que o Conselho da Paz é essa nova estrutura internacional liderada pelos Estados Unidos para atuar em zonas de conflitos. Começa a partir de Gaza, a princípio por Gaza, e depois vai sendo estendida lá para outros conflitos do mundo conforme forem surgindo. O Conselho da Paz, segundo Donald Trump, foi concebido para supervisionar cessares-fogos, coordenar ajuda humanitária, apoiar processos de reconstrução pós-guerra e também funcionar como um fórum político de mediação internacional, igualzinho o Conselho de Segurança da ONU em Nova York, viu? O foco inicial do Conselho, segundo Trump, será a faixa de Gaza, mas depois, como eu disse, vai ser estendido para outros países. Trump ainda afirmou nessa solenidade que o Conselho pode sim atuar em cooperação com a ONU, mas, como tudo com Donald Trump tem um mas, deixou claro que os Estados Unidos querem um mecanismo, abre aspas, mais rápido, menos burocrático do que as estruturas tradicionais da Organização das Nações Unidas, fecha aspas, ou seja, dele um tapa lá na ONU. Diversos diplomatas, é claro, foram se posicionar tanto lá na imprensa na Suíça quanto aqui nos Estados Unidos. E eu dei uma compilada na fala de alguns, viu? Bom, o novo conselho está sendo visto por aqui como uma alternativa prática de fóruns multilaterais já existentes, uma tentativa de reposicionar os Estados Unidos como mediadores de conflito e um movimento também que pode gerar aí uma sobreposição de funções com a ONU, como esse conselho específico. Vamos lá, Márcia, respondendo a sua pergunta, 35 países foram convidados, mais de 30 já teriam aceitado, segundo a agência internacional de notícias Reuters, ou para participar ou para apoiar formalmente. Entre os países citados, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Hungria, Belarus e países do norte da África. Já países como França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e China não aderiram, pelo menos neste momento, mas já indicaram que estão analisando os impactos legais e também os diplomáticos dessa iniciativa. Daí, por isso, os analistas estão apontando aqui o seguinte: o Conselho pode acelerar decisões em conflitos específicos, mas também pode enfraquecer a centralidade da ONU, da Organização das Nações Unidas. Daí essa adesão concentrada fora da Europa evidencia, segundo alguns analistas aqui nos Estados Unidos, uma divisão geopolítica
muito mais acurada, muito mais próxima da atual realidade. Porque que o mundo está mudando, isso está. E a gente está acompanhando aqui na Jovem Pan em tempo real, diariamente, né? Todas essas mudanças, países se fechando, outros tentando abrir, novos relacionamentos diplomáticos e de comércio. Então, os analistas por aqui estão falando, olha, essa adesão concentrada do Conselho da Paz, especialmente nesses países fora da Europa, já mostram aí, olha, um outro caminho para a humanidade a partir de agora. Bom, a gente vai acompanhar, obviamente, aqui sempre tudo em tempo real na programação da Jovem Pan. É com você no estúdio, Márcia, Bruno. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas suas informações. Inclusive, a nossa enquete do dia é sobre esse assunto. A gente quer saber de você, nosso ouvinte, telespectador aqui da Jovem Pan News. Você acredita que o Conselho de Paz de Donald Trump vai enfraquecer as decisões da ONU, a Organização das Nações Unidas? Vota na nossa enquete que está rolando lá no YouTube, no chat. Você abre a página do canal da Jovem Pan News lá no YouTube. Depois você abre o chat, vota na enquete, dá seu like, também compartilha no seu grupo de amigos para a gente acompanhar junto aqui essa transmissão em tempo real de muita informação. E também pode mandar um WhatsApp para o 11 9 13 25 80 55, nosso canal direto com você. Ainda hoje a gente vai ler algumas mensagens que estão chegando, tá bom? Vamos chamar sobre esse assunto os nossos comentaristas do dia. Temos Jesualdo Almeida e Laura Porto. Bem-vindos, boa tarde. Vou começar pela Laura. Como é que você avalia essa mudança de mundo, nessa geopolítica que está se reorganizando a partir das ideias um pouco malucas de Donald Trump, Laura? Um pouco malucas é pouco, né? Primeiro eu quero aqui dar boa tarde para todos os telespectadores e dizer que realmente todos os repórteres da Jovem Pan e de todas as outras emissoras não vão ter tédio, porque o Donald Trump todos os dias está trazendo muitas novidades. Malucas é pouco, né? E ele está mostrando que ele está conseguindo. Nada como ter força, mostrar que o seu poder, talvez o bélico, seja o que vai comandar o mundo, né? Quem sabe nos próximos anos. Ele está, sim, de certa forma, enfraquecendo a ONU. Vemos que a ONU já tem esse papel, né, de trazer essa pacificação com muitos outros organismos. Fato é que a ONU precisaria de uma certa renovação e não, né, de um mecanismo novo, que quem vai tomar conta disso é o próprio Donald Trump. A personificação dele é algo que incomoda muitos, né? Que não é o presidente dos Estados Unidos e sim o próprio Donald Trump. Então, indica-se que mesmo ele não estando na presidência, ele seria ainda quem iria comandar tudo. Então, muda muito aqui o nosso sistema. Mas, fato é que ele trouxe muitas falas relevantes, que ele acabou com muitas guerras e muitos conflitos e não pediu ajuda nenhuma para a ONU. E isso a gente não pode negar. Jesualdo Almeida, quero ouvi-lo também sobre essa reconstrução, essa orientação do Conselho de Paz da Faixa de Gaza. Na última semana, em um discurso, o governo americano disse que Lula seria um nome muito importante neste conselho. De que forma que o governo brasileiro conseguiria colaborar nessa reconstrução da Faixa de Gaza, compondo este conselho? Boa tarde, Bruno, Márcia, Laura e todos aqueles que nos assistem. O Lula está muito reticente, o governo brasileiro, de modo geral, muito reticente em participar desse conselho, porque de verdade é uma grande armadilha, né? Quando o Donald Trump disse que a ONU não tem poder, vamos lembrar que os próprios Estados Unidos que esvaziaram esse poder. Várias resoluções da ONU foram promulgadas condenando o Estado de Israel com as invasões e com as incursões que fizeram na faixa de Gaza. E quem votou contra, ante toda a unanimidade, foi tão somente os Estados Unidos e, claro, Israel. Portanto, se há boicote à ONU, se a ONU não funciona como deveria funcionar, isso se dá pelas mãos de Donald Trump. Donald Trump não é apenas arrogante, não é apenas pernóstico, não é apenas narcisista, com um ego inflamado. É a hora de chegar a pensarmos sobre a sua sanidade mental. Não é possível alguém criar tanto caos de forma tão sucessiva e se colocar como dominador do mundo. O Conselho de Paz que ele propõe, ele seria o líder supremo e vitalício. Agora imagine membros como Putin, Netanyahu e até o próprio Javier Milei, que é aliado ideologicamente com ele e quase que uma subserviência, recebendo ordens vitalícias de Donald Trump. E mais, sabe quem está nomeado para esse Conselho de Segurança? O genro de Donald Trump, que seria um dos encarregados para promover a reconstrução, quem versaria os fundos bilionários dessa comissão. É, no mínimo, um conflito de interesses gigantesco. Donald Trump não é apenas
arrogante, a sua insanidade beira o insustentável.